Expo Agro 2016, hoje ao lado de Aline Leão, gerente da TNC regional, de um projeto maravilhoso que fala sobre a agricultura e a água. Tudo bem, Aline? Olá, tudo bem. Olha, muito bom te receber aqui. Obrigada. Mas me diga uma coisa, assim, eu já vou começar querendo saber o que é TNC. Bom, a TNC é uma organização internacional, chama The Nature Conservancy, né? É a ONG mais antiga do mundo, existe desde 88 no Brasil, né? E a gente trabalha com conservação. Aqui no oeste da Bahia temos iniciado um trabalho com CAR, o Cadastramento Ambiental Rural. Só eu já estou aqui desde há 5 anos, né? 2011, trabalhando com a questão da conservação, conservação ambiental em terras privadas. Então, diretamente com região de produção, né? É essa questão também que vocês lançaram, na verdade, um guia, né? Falando sobre isso, sobre as boas práticas agrícola e água. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse conceito, na verdade, realizado. Me parece que você faz um tipo de trabalho de estudo, né? De todas essas áreas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que funciona. Okay. Bom, esse é um resultado, né, de um dos nossos trabalhos aqui. A gente já está trabalhando com o CAR, o CEFIR na Bahia, né? O CAR na Bahia tomou outro nome, que é o CEFIR, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. E esse é um desdobramento desse trabalho. Então, primeiro a gente começou a mapear os municípios de José Eduardo, Magalhães, São Desidério, Correntina, Formosa. E depois a gente sentiu a necessidade de fazer um guia de boas práticas agrícolas e voltado para a água, que é a primeira vez que eu vejo, eu nunca vi no mundo um guia de boas práticas voltado para a água, justamente porque a questão dos recursos hídricos aqui é o fator limitante, né? E veio a calhar justo no momento de seca, no momento de quebra de safra, por conta da limitação hídrica, né? Nesse guia, a gente tem resultados do estudo de água. A gente contratou uma pessoa, uma hidróloga, para trabalhar, para fazer um levantamento de todos os dados de recursos hídricos aqui da região oeste da Bahia. Então, ela conseguiu fazer uma análise com dos últimos 30 anos de vazão dos rios. O resultado geral que eu posso passar é que a vazão dos rios aqui no oeste da Bahia tem diminuído, né? Então é algo a se pensar, né? E a gente buscou uma causa, a gente sempre tenta estudar as causas, né, do problema, mas é muito complexo informar exatamente, dizer se a causa foi realmente uma questão de uso exagerado por pivôs, ou se foi evapotranspiração, ou se desmatamento, né? São várias variáveis que fazem o resultado, né? Não é só uma coisa só. Então, o foco não é a causa, e sim o que fazer para reverter, né? E esse guia é isso. Esse guia é a proposta do que fazer numa propriedade nos outros 80%, né? Porque no Cerrado, 80% da propriedade é a propriedade que se pode usar, né? E 20% é a reserva legal. Então, aí a conservação, ela não vai ficar só nesses 20%, né? Ela poderia ficar nos outros 80% também. Por que não praticar uma agricultura sustentável? Tem que ter, né? Essa é a questão. A proposta aqui é isso, né? Essa é a proposta. Assim. Mas me diga uma coisa, e os parceiros? Você tem parceiros, né? A gente claro, sabe claro. Eu esqueci. Que a ONG, ela na verdade, ela é internacional, mas vocês têm parceiros do Estado, por exemplo, né? Vocês têm parceiros... Aqui nesse projeto, resultado desse trabalho, desse guia, o nosso grande parceiro é a Bunge, né? É a financiadora do projeto. Esse guia também teve um apoio da Biov e da IBA. A Biov porque tem um projeto chamado Soja Plus, que faz um trabalho na cadeia da soja, de sustentabilidade nas propriedades rurais, né, direto nas propriedades. E a IBA nós já fomos parceiros num período também em relação à conservação e apoio ao CAR, né? Conservação é sempre bom, né? Eu acho que a gente tem que conservar. A gente sabe que é o seguinte, então esse trabalho de vocês, ele vem sendo realizado há 5 anos, por você, por exemplo, como gerente desse projeto. A TNC está aqui desde 2009, né? Mas eu cheguei em 2011. Mas na sua gestão vem há 5 anos. Então, assim, você me falou anteriormente que você acaba visitando alguns lugares, algumas outras cidades, e vocês acabam mapeando isso via satélite também, né?
É isso? A gente tem feito um trabalho de apoiar, né, chama-se Filho Eu Apoio, que é um projeto em parceria com as prefeituras dos municípios que a gente trabalha. Esses municípios que eu citei, Luiz Eduardo, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Correntina, e também trabalhamos um pouco com Barreiras, em uma outra linha, né? E o que consiste, assim, tentando resumir o projeto, que é bastante extenso. A gente primeiro compra imagens de satélite de alta resolução, fazemos o mapeamento do uso do solo, contratamos uma empresa para fazer o mapeamento do uso do solo, para saber qual é o estado da arte daquele município. Então, qual é o passivo e qual é o ativo daquele município, daquelas propriedades rurais, né? Então, foi muito interessante esse projeto aqui, porque a gente começou mapeando processos, através de processos, junto com a Secretaria de Meio Ambiente dos municípios, né? Então, eles tinham só processos nas salas, né? Imagina, era uma pilha de processos, sem saber onde eram aquelas áreas, onde eram aquelas propriedades, e a gente começou a mapear processo por processo, construindo um mosaico. Não sei se está pegando essa... Tô captando construindo aqui. Um mosaico com essas propriedades rurais para fechar o município todo, imagina. Imagina o trabalhão Luiz Eduardo, a gente conseguiu fechar 100% de propriedades rurais, mapeamos o município inteiro, fizemos uso do solo, descobrimos a quantidade de APP degradada do município, de margem de rio, de borda de chapada, né? Inclusive, tem algumas áreas que a gente descobriu em Luiz Eduardo eram na borda de chapada, né? Que a maior parte, mas ainda assim era uma quantidade menor do que se imaginava. Então, o mais interessante de fazer esse trabalho técnico-científico é você ter o dado consistente. Você sabe quantos % realmente estavam degradados ali naquele município, né? E não só o que o pessoal vê ou fala. Existia um mito de que estava tudo devastado, né? Porque você passa em cima as pessoas passam geralmente só na rodovia e só vê o que tem na borda da rodovia. Mas no fundo da propriedade tem a vegetação, né? Pode ter um rio, pode ter outras coisas. E no mapa, na imagem satélite, com o mapeamento do uso do solo, sabendo o que é o que, você consegue ter um resultado prático e técnico-científico, né? Só para tentar... Estou falando muita coisa. Depois de mapear todo o município, nesse sentido, a gente lança todos esses dados no portal ambiental. O Luiz Eduardo já tem, que é luizeduardomagalhães.cardeal.com.br. É um portal onde estão todos esses resultados de mapeamento, de uso do solo, de hidrografia, das propriedades, né? E todos os produtores podem ter acesso a esses dados, inclusive imagens de alta resolução, 5 metros de resolução, são imagens rapid eye, né? Tem bastante... É bem interessante para quem quer fazer um diagnóstico da sua propriedade, por exemplo, né? Por exemplo, agora me diga uma coisa. Quais são os pilares de um projeto como esse, que você vem trabalhando e agora com guia e tudo mais? Qual é a concentração maior, assim, a concentração mais forte em cima de um projeto tão importante quanto esse? Pensar aqui. O foco maior é a conservação, né, da propriedade, manter o equilíbrio. O código fazer com que os produtores cumpram de fato o código e ajudar os produtores a cumprirem o Código Florestal, que de fato não é fácil cumprir o Código Florestal brasileiro, porque ele é complexo até para a gente que trabalha com meio ambiente, imagina para o produtor rural, né? Mas tem sido constante no Brasil o lançamento de cartilhas para se compreender melhor a regularização ambiental, o processo de regularização ambiental. Esse guia também é um produto para isso, para assessorar, para tentar melhorar essa situação, né? Que mais? Restauração também, tem sido lançados guias de restauração, restauração de propriedades da área degradada, das propriedades rurais. Então, é bastante extenso. Acho que o foco fica complexo, mas o foco é a conservação. Só que existem passos, né? O primeiro passo é o CAR, para a gente saber o estado da arte, né, da área rural, da propriedade rural, do município. E aí o segundo passo já começa a trabalhar a regularização ambiental e a restauração das áreas degradadas. Então, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar nessa parte de restauração, né? Primeiro identificar o problema, quantificar esse problema e depois tentar resolver esse problema. Na verdade, o projeto é tentar resolver mesmo, né? Porque, assim, vocês têm o diagnóstico correto para isso? A maioria das vezes?
o resultado do projeto é o diagnóstico dos municípios. Então, é isso. O que a gente faz, na verdade, é um diagnóstico, né? A gente até sempre deixa bem claro que os mapeamentos que a gente faz das propriedades rurais não servem para fins fundiários, né? Mas, inclusive, a gente também atualiza esses dados com dados do INCRA, né? Que são dados disponíveis. Então, os próprios secretários de meio ambiente, equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente que a gente capacita, também passam a usar esses dados, né? E conseguem já tomar as decisões deles no dia a dia técnico com esses dados que a gente ajuda a gerar também. A TNC capacita também os técnicos dos municípios, da Secretaria de Meio Ambiente. Aline, me diga uma coisa, num projeto desse, agrega mais ou menos em torno de quantos profissionais? Porque é muito trabalho, né? A gente sabe que vocês trabalham bastante. Ou vocês não têm uma equipe fixa e em cada cidade que chega, preparam a equipe e começa a trabalhar. É mais ou menos por aí? Não, cada projeto tem uma dinâmica diferente, né, na TNC. Mas aqui no oeste da Bahia, só eu que fico local, né? Mas a gente tem uma equipe nacional. Então, tem um corpo técnico-científico que me atende de Brasília. E temos equipes trabalhando no Mato Grosso também, no Pará, na Amazônia. Então, é uma equipe grande, né? Então, é muito grande. Espalhada pelo Brasil todo e inclusive pelo mundo, né, também. A água, na verdade, a gente sabe que a água hoje é o tema, na verdade, de muitos... Está na mídia, né? Barreiras, infelizmente, têm sofrido alguns problemas relacionados à água. E o foco também tá focado nesse guia, né? Vocês têm um guia que realmente focam muito isso. E de uma natureza muito importante, né? Que a TNC está fazendo. Eu queria até aproveitar que você tocou nesse assunto. E uma coisa que pouca gente acredita que pode fazer diferença em relação à água é a manutenção de estradas rurais. Eu vou colocar aqui para mostrar que é um conjunto, né, de práticas que vai ajudar a guiar o recurso hídrico, a chuva, por exemplo, uma chuva torrencial, guiar para o lugar certo para que ela não seja o vetor de erosão, por exemplo. Né? Então, tem tudo a ver, manutenção de estradas rurais, com a questão hídrica, né? Outra coisa também são as barraginhas. Então, são 14 técnicas que tem aqui nesse guia, né? Então, bastante coisa. Outra técnica interessante também são a muvuca para restauração de APP, que aqui no oeste da Bahia tem sido difundida, né? Então, foi uma técnica que se utilizou sementes. Foi preciso fazer uma rede de sementes para coletar a semente, para conseguir fazer a restauração das áreas a um custo menor do que o custo de mudas, né? A restauração tradicional utiliza mudas para plantio, né? E geralmente são cerca de 15 mil, por exemplo, por hectare para você restaurar um hectare, né? Plantar com mudas. Esse trabalho da muvuca, apoiado pela Conservação Nacional, feito com o internacional, feito com a Prefeitura Municipal de José Eduardo, né? É um projeto que conseguiu baixar bastante o custo. Então, se eu não me engano, caiu para cerca de 4 mil o custo do hectare para restauração. Então, esse tipo de coisa torna mais fácil, né, a resolução do problema. Então, na verdade, de 15 mil para 4 mil, né? Então, já dá para fazer bastante coisa, né? Mostrando que é possível fazer. Sempre. Que dá para ter uma agricultura sustentável e garantir que os recursos não, como é que eu diria, se exaurem, né? Que se vão de uma vez e que se prolongue, que se consiga utilizar isso de um modo equilibrado. Eu acho que essa é a questão aqui, né? Então, mas é isso mesmo. Com certeza, eu acho que é um trabalho muito bacana e esse guia realmente veio para salientar, né, todo esse projeto, essa proposta que foi, né, proposta por vocês. Isso é importante demais, porque assim, as pessoas precisam saber, né? E tem órgãos realmente competentes que estão ligados a isso, que estão ajudando, né, que estão aí colaborando, como algumas prefeituras e outras pessoas mais. Isso é importante. Acho que o mais importante é você saber o que está acontecendo, né? Sempre, de fato. É verdade. Então, aqui se fala muito em ciclos de chuva,
Se dizem, aliás, eu descobri que isso se fala em vários lugares do mundo, que a coisa é cíclica, que nesse ano deu seca porque é cíclico, e não é por aí, né? A gente tem que saber de onde vem o problema e onde que está realmente reduzindo a água, por que que aconteceu isso, por que está chovendo menos, para onde está indo essa chuva. Mas então, é ciência que vai dizer isso e agir, mudar os hábitos, né? Dentro na agricultura para poder garantir que ela seja sustentável, né? Porque quem mais precisa desse recurso hídrico é o próprio agricultor, né? Isso é verdade, com certeza. Aqui nessa imagem a gente colocou um foco, né, para justamente mostrar que Luiz Eduardo e Barreiras é uma região em expansão em alta velocidade, né? Em 97 dá para ver que não tem muita expansão da agricultura, né? É uma zona praticamente só de vegetação nativa e em 2010 existiu uma expansão, um boom muito grande, inclusive de pivôs no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Um rio que a gente gosta de citar porque isso também coincide com a expansão urbana. É incrível observar isso também, né? Que a agricultura ela expande junto com ela expande e logo o centro urbano também expande. Então vira um ciclo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que assim, a gente está passando um momento bem delicado agora em relação às nossas águas. E como o foco, na verdade, desse seu projeto, desse guia, também fala sobre isso, você acha, assim, muitas pessoas podem não saber, mas a falta de água, pelo fato dos nossos rios, como o Rio Grande e outros rios da nossa região oeste, estarem secando, é proveniente de pivôs, na sua opinião? Isso é fato? É pesquisa? O que seria? Gostaria que você me respondesse isso. Então, essa é uma pergunta difícil de responder. E isso é o que todo mundo quer saber aqui, né, também, né? De onde que... Qual é a causa? É o que eu estava te falando. A gente levantou sete parâmetros para tentar descobrir por que está reduzindo a questão hídrica aqui. E é difícil responder, com certeza, em cima de um fator só. Então é o conjunto dos fatores, né? Claramente, eu acho. Acho que tem chovido menos também. O que se observa também é que os picos num gráfico de chuva cada vez é menos, né? Então, às vezes chove menos ou mais. Quando chove muito, chove demais. E quando chove pouco, chove muito pouco mesmo. Então, isso tem sido constante. Isso é algo também que tem que se estudar e perceber, né? Porque não, é cíclico, mas é um cíclico cada vez para mais ou muito para menos. Entendeu? Aline, deixa eu te falar uma coisa. A gente está quase finalizando o programa. E assim, você sabe que a TV Câmara é uma TV legislativa, é uma TV do povo, né? E a gente sabe que os veículos de comunicação estão em todos os lugares. E eu gostaria que você falasse sobre a importância, até mesmo a gente pode estar falando sobre isso num outro momento também, abordando esse tema uma força um pouquinho mais, né? Mais voltada para isso. E falar da importância desse veículo de comunicação que você também pode usar, pode explorar, porque a gente está aqui para somar, somos todos iguais e a gente está aqui por um bem melhor e maior, que é a nossa água, né? Como tudo. Bom, o que eu tenho para tentar passar para frente é esse guia, né? Então, eu espero que seja difundido, que realmente seja utilizado essas boas práticas agrícolas voltado para a conservação da água. É muito importante que se conserve, que se pense em conservação da água dentro da propriedade rural, principalmente numa área de cerrado, em que 80%, em uma propriedade de 100, 80% é a área agrícola, né? Então, isso influencia muito, principalmente na questão da recarga do aquífero Urucuia, aqui na região. A área de recarga do aquífero tem sido cada vez mais comprometida aqui, e por conta do uso da ocupação do solo, né? Então é imprescindível que se faça, por exemplo, um plantio direto nessas propriedades, que isso vai ajudar no percolamento da água para abastecer o aquífero Urucuia, né? Nesse regime hídrico. Esse guia? Quem quiser um guia desse, faz como? Posso pegar? Exato, pode pegar.
Como é que faz no caso? Eu quero um guia desse, eu consigo onde? Então, vai ter que mandar um e-mail para mim ou então tentar com o pessoal da IBA. Ó, gente, você que está em casa, o guia pessoal... é esse guia é lindo. Fala sobre a importância da agricultura, a importância agrícola, principalmente com a água, né? Na água. A importância das boas práticas agrícolas voltado para a água, para a conservação dos recursos hídricos. Bom, pode mandar um e-mail para mim, aleão@tnc.org, ou então tentar com as instituições parceiras que estão aqui, né? E na verdade é a IBA, deixa eu só dar uma olhada. Isso, a IBA, a Biov a Bung e a Bung. Ótimo. Pode entrar em contato com Muito a gente. bom. Mas principalmente pelo e-mail, acho que é mais fácil. Que eu lancei hoje aqui, né? A gente lançou esse guia agora. Lançando hoje aqui, né? Então, bacana, mas na com certeza Expoagro. vai ter disponível aqui na região em Barreiras, vai estar por aqui na biblioteca, não sei. A gente deixa na biblioteca da universidade alguns exemplares. Também na biblioteca, se você quiser deixar na biblioteca municipal. Isso, pode ser também. Na com Câmara certeza. Municipal, na TV Câmara, deixe também conosco. E o foco, assim, acho que quem vai usar muito vai ser o pessoal do meio ambiente também, com certeza, da o pessoal agricultura. tá aí. Então, acho que é importante nos sindicatos rurais, na Isso, IBA, com a gente certeza. vai... Tá bom? Tem eu esqueci de falar, no site da TNC também, que é tnc.com.br, tem também esse guia digital. Então a pessoa pode baixar também. Isso era mais importante também. Em PDF, né? Isso, aí você bem pode melhor. dar uma olhada em casa Melhor e tal. do que tentar a versão impressa. Aline, muito obrigado. Okay. Muito obrigado de Obrigada coração. a você. Eu me despeço. Ó, você que está em casa, hoje a Aline Leão aqui conosco, a gerente, na verdade gestora desse guia maravilhoso. O próximo pode ser você. TV Câmara, canal 4.1, diretamente da Expoagro 2016.